Olá, sejam bem-vindos ao CâmeraCast, nosso podcast que está toda semana aqui com vocês no canal do YouTube da Câmara. Tô com as minhas convidadas aqui já, o Bruno também tá aqui, mas antes eu quero pedir para vocês não esquecer de seguir a gente nas redes sociais, @Câmara de Macaé e também em todas as redes sociais, tá, gente? Então vocês encontram tudo lá e toda semana a gente tá por aqui. Então vou passar aqui pro meu amigo Bruno para poder apresentar as convidadas de hoje, que o assunto hoje tá babado, né? Hoje bom demais, oi Cindy, legal estar aqui Tudo com bem? você. Oi pessoal, bem-vindos ao CâmeraCast, o podcast da Câmara Municipal de Macaé. Hoje recebendo duas personalidades que pessoalmente a gente gosta muito. Bastante. A vereadora Isa Vicente e a secretária de Defesa dos Direitos da Mulher, Sheila Juvencio. Muito obrigado pela presença de vocês, é muito bom estar aqui. E fiquem à vontade para começar o nosso bate-papo. Isa, que bom que você está aqui, bem-vinda. Cindy, Bruno, obrigada, CâmeraCast, pelo convite, estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre o nosso trabalho. É sempre bom a gente conversar sobre política pública, então estou ansiosa para o nosso papo. Muito legal, Sheila. Muito obrigada pelo convite, Bruno e Cindy, a todo mundo que está aqui no estúdio, que também está aí ouvindo a gente. Nesse mês de março é um mês que nós estamos indo em muitos lugares, né, dando palestra, e esse convite aqui do podcast também é muito importante para a gente, para estar falando um pouquinho sobre a trajetória da secretaria, né, que é uma secretaria muito jovem, vai fazer 2 anos ainda, agora em abril, e das nossas conquistas agora no mês das mulheres. Então vamos ter muita coisa para conversar. Muita coisa, Nem sei se vai dar tempo, né? Mas eu já posso pegar o gancho aqui, já que a Sheila falou, o mês de março, né, o mês das mulheres, como a gente sabe. Eu queria só fazer uma pergunta séria para as duas. Vocês acham que o mês de março, a gente já sabe que é o mês da mulher, vocês trabalham muito mais, mas vocês acham que os outros meses do ano a gente precisava ter mais visibilidade assim também? Não só em março, ou então em novembro lilás, né? Se eu não me engano, tem outra... Outubro lilás, Agosto lilás. Agosto outubro lilás. rosa. Então, isso, outubro rosa. Então, você acha que a gente deveria ter mais visibilidade nos outros meses também, não só focar na gente nesses meses? Eu acho que são demandas diferentes, né? Por exemplo, quando a gente falava só 8 de março, nós tínhamos um dia que era direcionado, naquele dia tinham várias coisas falando, agora a gente já ganhou um mês falando sobre isso. Então eu acho que quando a gente fala em março, é um mês de destaque, que a gente tem uma visibilidade mesmo. Se esse for distribuído em todos os outros meses, eu acho que esse mês é o mês que todo mundo tá olhando pra gente. Então, depende das estratégias que forem feitas, né? De conquistas, de solicitações, de exigências nesse período, eu acho bacana. E aí o agosto, já me perdi. Agosto lilás. E agosto lilás também tem outras demandas também. Tem outras demandas, né? O mês de março, né, que tem o Dia Internacional da Mulher, acabou se tornando esse mês simbólico da luta pelos direitos da mulher numa forma mais ampla. E tem o Agosto Lilás, que a gente celebra, assim, de forma mais clara, o aniversário da Lei Maria da Penha. E por isso a questão do combate à violência contra a mulher, especificamente. E já o Outubro Rosa, a questão da saúde da mulher, do combate ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. Então, são demandas, assim, que dialogam, mas que são atravessadas, né? Então, o mês de março e o dia 8 em si, a gente traz muito a demanda mesmo da equidade, da igualdade, do espaço do poder, no espaço do ambiente de trabalho, do destaque da mulher na sociedade como um todo. E agosto tem mais um apelo para a questão do combate, especificamente à violência doméstica, né? Que tem essa questão do aniversário da Lei Maria da Penha. Então, eu acho que é uma forma da gente ter um mês simbólico mesmo de culminância, né, de olhar para toda essa luta histórica, para os avanços, fazer um balanço do que a gente precisa avançar como ativista, como gestor, como legislador, como legisladora, mas também celebrar nossas conquistas, né? Então, acho que é um mês importante, mas não pode ficar só no mês. Isso. Tem que ser um desdobramento do que a gente fez antes e um reforço para a gente continuar caminhando. Eu acho que esses meses traz pra gente um planejamento também, né? Cada mês tem um significado, a gente planeja direitinho quais são as estratégias, o que a gente vai apontar, quais foram as conquistas direcionadas para cada mês. Aí, por exemplo, o mês da mulher, a gente fica muito mais focado, a secretaria consegue fazer coisas direcionadas e ser chamada também por outras instâncias, por outros lugares, tanto do meio da gestão pública, né, quanto também da gestão privada. E os outros meses a gente está trabalhando atravessado com outras secretarias do município também. Então,
Mesmo quando a gente fala que são necessários esses meses, são necessários para que a gente planeje também. Né? Quando a gente fala, no dia 8 a gente falou assim, nós queremos respeito todos os dias, né? Hoje a gente quer respeito, quer mimo também e tal. Então são coisas que a gente consegue direcionando quando é diluído nesses meses também, para que tenha estratégias. Eu acho que as estratégias são importantes. Então essa visibilidade nesses meses são bem importantes pra gente. Queria continuar no tema para fazer uma pergunta também para as duas, como a Cindy fez muito bem. Falta mulher na política? Não só na política partidária, mas participando das decisões, dos conselhos, das câmaras itinerantes, das audiências públicas. Falta mulher nos partidos. Vocês percebem isso? Com certeza, Bruno. Há uma ausência da participação da mulher no espaço de tomada de decisão, seja ele qual for, né? Nós, mulheres, não somos acostumadas a lidar com colocar a nossa voz, com colocar a nossa opinião, com lidar com o microfone, né? Com, às vezes, com ter embates e ter a nossa opinião sendo considerada. Então, o fato de não ter mulheres nos espaços eletivos, na Câmara Federal, numa Câmara de Vereadores, começa em não ter as mulheres participando nas bases, né? Na vida ali da Associação de Moradores. A gente vê esse enfrentamento, às vezes, começando lá. Quem são os presidentes de bairro? Quem são aqueles que estão, às vezes, na presidência dos partidos? Então, a falta de participação política da mulher na vida política de forma mais ampliada, ela não passa só pelo período eleitoral. É uma questão total mesmo, em que há um distanciamento até pela nossa sobrecarga já com a vida doméstica, com a vida familiar. É um ponto que eu considero. E também esse medo da mulher de estar nesse espaço e sofrer ainda mais violência, mais assédio, mais abusos do que às vezes ela já sofre no ambiente de trabalho ou até da sua própria casa. Então a gente não é acostumada, como às vezes os meninos desde criança são, a serem ouvidos, a serem estimulados, a serem lideranças. Então esse trabalho de mudar a nossa sociedade para que todos possam ter oportunidade de, se assim forem vocacionados, serem líderes nas áreas que querem ser, né? Sheila, é isso? A Isa colocou muito bem, eu acho que nesse lugar de ausência, né? Mas é importante falar não só da ausência, mas quem são as mulheres que conseguem furar essa bolha e estar nesses espaços, né? Quando elas chegam nesse espaço. No dia 1º de março, eu estava no Rio de Janeiro na abertura do mês da mulher com a Secretaria do Estado. Né? E foi a primeira vez que eu estava na Secretaria e todas as mesas foram compostas só por mulheres. Então, pegaram mulheres que estavam ali no Ministério Público, quem está na Secretaria do Estado, quem está no município, em todas as esferas, e colocaram ali, acho que eram 11 a 13 mulheres. E todas elas, no meio do seu discurso, falavam sobre essa solidão da mulher que está nesse poder. A mulher que consegue furar a bolha e consegue estar nesse espaço. Porque é uma dificuldade muito grande pra gente conseguir chegar, mas quando a gente chega, a gente está sozinha, porque não tem outras pessoas ali. E não é por falta de competência, porque a gente consegue enxergar muitas mulheres competentes, né? Mas é essa falta de abertura para que esse caminho seja nosso também. Então, não é só a ausência de mulheres na política ou qualquer setor, né? Qualquer lugar de poder ou na indústria e tal. É também quando a gente consegue chegar lá, quando a gente consegue furar essa bolha e chegar e a gente olha para o lado, é muito raro ter alguém ali de parceria. Sim. E aí, teve uma fala muito importante de uma das mulheres lá, que ela falou assim, que além da dificuldade de estar sozinha nesse espaço, o que a esfera agora das secretarias do Estado, que todos os municípios estão muito unidos, a gente tem grupos, se fala todo dia, é que a gente está conseguindo criar esse ninguém solta a mão de ninguém. Então, se eu preciso da Secretaria de Campos, ela vai estar disposta para me atender. Se eu preciso de Maricá, eu consigo falar com eles. Então, agora a gente está entendendo que estamos sozinhas, sim. Mas que a gente pode olhar para o lado uma rede. E conseguir manter essa rede unida. E a gente não precisa a todo tempo estar pensando igual uma outra, a gente só precisa entender qual é o nosso denominador comum. O que a gente está fazendo naquele espaço. Então, eu tenho me sentido menos sozinha agora nessa esfera do executivo, tendo toda essa rede das secretarias que estão nos municípios, né, se ajudando e compondo, falando, trocando ideias e expondo também as suas inseguranças, que eu acho que é o mais difícil para a gente também. Sim. São as inseguranças, né, que a gente se masculiniza, que fala, a gente fica bruta quando chega nesses espaços, porque a forma mais rápida de ter o respeito do outro lado é se portar como um homem se porta. E naturalizar
os comentários, as pequenas violências, porque é um meio muito hostil Muito. para quem é mulher, né? E só queria acrescentar um comentário, né, de uma frase daquela atriz Viola Davis, que ela tá falando de pessoas negras, mas eu acho que para mulheres também vale. O que separa uma mulher da política é uma oportunidade. A gente vai ver na nossa cidade aí grandes candidaturas femininas esse ano, com grandes chances de concorrer e de vencer as eleições, porque vão ter os investimentos adequados, vão ter a visibilidade adequada, vão ter o apoio político necessário. Então, essa é a diferença, né, de uma candidatura vencedora ou não, as condições que se tem para concorrer às eleições. Será que, historicamente, as mulheres têm tido as mesmas condições? Nem sempre. Então, quando elas têm, elas estão no páreo para disputar e vão fazer a sua campanha tal qual um homem pode fazer, né? Sem dúvida. Perfeito. Já queria fazer outra pergunta para vocês. Se vocês sentiram algum medo ou receio quando vocês decidiram entrar nesse meio, assim, da política? Você sentiu algum receio por não ter muita mulher, como a gente estava falando aqui agora, e por vários outros fatores? Eu sinto medo todos os dias. Todos os dias. Aí eu vou colocar numa esfera, por exemplo, eu trabalho com violência contra a mulher. Sim. Então eu estou exposta a essa violência todo dia. Ou no âmbito familiar, né? Ali que é estrutural. Ou também que pode vir de outras pessoas. Então hoje eu sou uma pessoa muito exposta. Então eu tenho receio. Porque eu não conheço os SAFs que passam pela É bom explicar o que é SAF. SAF é suposto autor do fato, são os homens que violentam as mulheres, né? Sim. Eu não conheço esses SAFs, mas eu sou uma pessoa pública. Eles podem me conhecer. Aí vem esse medo primeiro, que é o medo físico. Perfeito. Físico. E aí o medo, como pessoa, é de achar sempre que você não é capaz para estar naquele espaço. Porque eu ouço das minhas amigas que estão em empresas, offshore, que eu tenho muitos ainda, que um homem, ele nunca tem medo de ocupar um cargo de liderança em lugar nenhum. Chamou, ele fala, tamo junto. A mulher sempre vai pensar, será que... E se for? E se eu não conseguir? Tem sempre um e se. Entende? Então, tipo, eu falo que eu vivo com medo, mas tem aquele ditado, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Que é isso. O que falta pra gente são oportunidades. E eu tenho sorte, tenho toda a capacidade e tal, não tenho que tirar, mas tenho sorte de ter outras pessoas e, na sua grande maioria, mulheres. Eu sou uma pessoa totalmente fora da curva. Eu só tive uma indicação de trabalho, isso lá no finalzinho da década de 90, que foi de um homem, que eu trabalhei com ele quase durante 10 anos. Todas as outras indicações, todas as pessoas que me olham através do meu olhar são mulheres. Então, é uma outra coisa que eu falei numa palestra nessa semana. A gente está sendo observado o tempo inteiro. Então, tem sempre alguém olhando as nossas competências mais do que a gente tem certeza que é. Entende? Não, vai que você é capaz. Porque a gente está sempre se boicotando e tem toda a síndrome da impostora. Essas coisas assim. Então, o medo, ele existe. Mas se vier a oportunidade, como a Isa falou um pouquinho antes, a gente precisa agarrar. Porque a capacidade da mulher é uma coisa incrível. Tá aí, tá dito, tá posto. A gente vai gerenciar a jornada dupla, tripla, quádrupla, porque vai para casa, vai cuidar de casa, vai cuidar de outros trabalhos, às vezes. Então, a gente consegue, é capaz. Nem é romantizando essa correria, não. Porque nós somos capazes mesmo. Sim. Então, se surge uma oportunidade, vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Sim. A questão do medo me atravessou muito, e principalmente da exposição. Tanto também da exposição física, quanto da exposição da minha vida, da minha trajetória. Então, na política, né, a gente sabe que a gente vive uma guerra de narrativa e faz parte do jogo. Mas, quando você é uma mulher, no meu caso, uma mulher negra, usam muitos elementos que fazem parte da minha identidade, né? Enfim, meu corpo, minha imagem, minha cor, como instrumentos de violência, como coisas para me ferir. Então, essa exposição, para mim, é muito dolorosa. Ainda até hoje porque eu, querendo ou não, vivia num espaço de que isso não é permitido. Então, querendo ou não, eu vim de uma família de mulheres negras, mesmo que na periferia a gente tinha um respeito e a gente não tinha isso de você ser maltratado pela sua cor da pele, ou alguém ter coragem de fazer um comentário te humilhando por causa de você ser mulher, você ser gordinha, algo desse tipo. E quando você vira uma pessoa pública, e no meu caso tem um cargo eletivo, eleito pelo povo, remunerada pelo povo, as pessoas acham que elas têm o direito de te fazer ofensas que não tem nada a ver com o cargo. Que é o que eu realmente falo. Uma coisa é receber críticas,
pelo meu trabalho. Outra coisa é eu receber ofensas e ataques pela minha identidade, que é algo que eu não posso mudar e faz parte de quem eu sou. Então, essa exposição é muito ruim e é uma coisa que eu, junto com outras vereadoras, deputadas, né, do Brasil, que eu também me articulo muito em redes, né, faço parte de vários movimentos de mulheres na política para a gente se fortalecer, a gente luta contra isso mesmo, do TRE, do TSE, do Judiciário observar e punir essas pessoas e essa forma de se fazer a política a partir do extermínio da figura feminina, né? Como se a gente não tivesse que estar nesse espaço. Vamos para o embate, vamos para a disputa, vamos para a discussão, vamos sim, política é isso, mas não como se nós não fôssemos, não tivéssemos que estar ali porque a gente usa tal roupa, porque a gente é mulher, porque isso não é o lugar. E a questão da segurança também é uma coisa que para mim é muito séria. Porque eu gosto muito de ter minha vida, assim, normal, sabe? Eu gosto de andar de bicicleta e de ter minha rotina, de fazer as coisas andando. Eu não dirijo e até hoje eu não tirei carteira, porque eu gosto de viver a cidade em movimento, assim, ter a minha autonomia. E eu uso a motorista de aplicativo. E quando veio o mandato e a exposição e a visibilidade... às vezes entrar num carro de aplicativo e a pessoa não gostar de mim e a corrida toda falando coisas ruins pra mim. E são situações... Isso já aconteceu comigo. É pesado. Caramba. E aí eu falei, caramba, mas eu não quero viver numa redoma de só ter que, sei lá, andar com pessoa dirigindo ou só não sair mais de casa, só sair pra trabalhar. Então, claro que não é nem perto dos problemas que a população brasileira e que as mulheres negras brasileiras vivem, mas é uma coisa que eu não tinha antes, porque eu era invisível mesmo, assim, não tinha essa exposição tão grande, só encontrava na rua pessoas queridas mesmo. E aí essa questão de como se as pessoas achassem que tivesse permissão de opinar sobre tudo, porque você é uma pessoa pública, é muito ruim. Essa questão do público e privado é sempre um grande desafio para o político, inclusive. Sim. Tem que estar muito preparado para isso. E eu queria seguir agora no caminho da política também e citar um projeto de lei, não, já é uma lei sua aprovada tem quase 2 anos, que é a da cota de 20% para afrodescendente em qualquer concurso público de Macaé. É uma lei que poderia ter dado muito problema para ser aprovada. Eu queria saber se nos bastidores, se na preparação, na época de votar o projeto de lei, você encontrou muita resistência ou se surpreendeu durante o processo. E, lógico, dar os parabéns, porque é uma lei fundamental para o nosso município. Então, Bruno, eu amo a política, né? Eu gosto muito de fazer política, eu gosto de articular. Então, quando tem um projeto que é importante para a sociedade, todos são importantes, mas quando é um projeto que, além de importante para a sociedade, representa algo para a minha trajetória, como é esse projeto, né, que simboliza muito para mim, eu vou de gabinete em gabinete, falo com o vereador, explico para ele a pauta. E no caso desse projeto, tinha muitos vereadores, sim, que tinham ressalvas. Inclusive, no dia da votação, eles votaram voto a favor com ressalvas. Muitos votaram dessa forma. Mas foi aprovado até agora. Chegou uma alteração incluindo a comissão para fazer a identificação, que é um instrumento de aprimoramento mesmo da lei. Mas, assim, não foi uma resistência. Eles tinham ressalvas mesmo daquilo ser mal interpretado pela sociedade e tudo mais, mas eles compreenderam o ponto que eu estava querendo colocar, que era de trazer uma justiça racial. Havia também, naquele momento, uma comoção da questão do racismo no Brasil, né? Acho que está aumentando esse debate público no nosso país, as pessoas compreenderem que o racismo existe, que ele tem desdobramentos no acesso das pessoas aos espaços. E aí as pessoas, no momento que elas perguntam, mas o que eu faço para ser antirracista? Aí aqui está o caminho, né? Vamos pensar política pública, vamos defender pautas que possam incluir mais pessoas negras nos espaços de educação, de poder, como é esse caso, né? No serviço público. E aí nós conseguimos aprovar o projeto, mas assim, não foi fácil. Teve que ter todo esse trabalho de bastidores, que é basicamente o trabalho que eu costumo ter com todos os projetos de lei que são pautas mais sensíveis, de minorias e tal. Porque a nossa Câmara hoje, ela tem muitos vereadores que são mais politicamente conservadores, né? Então, tem que ter esse convencimento político mesmo, da compreensão, da importância da pauta.
E esse trabalho de bastidores é fundamental para a gente conseguir ter os grandes avanços, né, da nossa cidade e do Brasil. Os grandes avanços da política, eles são feitos num espaço de consenso, enfim, como a Constituição foi também aprovada, todo mundo meio que botando a sua ideia, e assim a gente avança. Maravilha, até queria que a Sheila falasse sobre isso, mas dentro ali da sua área de atuação, Sheila, a gente fala em 20% de cota para afrodescendente, quando a gente sabe que a sociedade é, em sua maioria, afrodescendente. Os atendimentos na secretaria também é possível identificar esse problema e quem sofre mais, se a população negra sofre mais a violência, ou isso é muito dividido, essa violência contra a mulher ela é igual, ela é igualitária para sexo, identificação sexual, com a sua cor, com a sua classe social. Como é essa violência? Não, antes de responder isso, eu queria falar um pouquinho sobre o que a Isa disse. Sim. E de como as cotas são importantes e espaços onde a gente se sente pertencente. Essa cota, ela traz pra gente a oportunidade dos espaços que tem, mas são poucos, isso abre para você a oportunidade de ter esse espaço. E eu me lembro, eu sou cria de pontos de cultura, né, de projetos sociais e tal, vivi a vida inteira nesses processos. E eu lembro que quando eu entrei na área offshore, eu era a única mulher negra dentro daquele espaço ali, até vinham outras pessoas, ou a grande maioria estava trabalhando na área, mas naquela parte administrativa. E quando eu sentia a falta dos meus nesse espaço. E quando eu ia para o projeto social, eu tinha mais pessoas negras ali e me sentia confortável nesse espaço. Aonde eu quero chegar? Quando você faz essa pergunta de qual é a demanda da secretaria, né, se são mais mulheres negras, gente, eu posso te responder com toda a tranquilidade do mundo que a violência contra a mulher, ela tem raça, tem CPF e tem bairro na cidade de Macaé. Geograficamente falando. Então, a gente vai apresentar agora, dia 21 de março, eu espero que esse programa vá no ar antes disso, para ter mais audiência. Dia 21 de março, a gente vai fazer o nosso fórum. E nesse fórum vai ser apresentado o mapa da mulher macaense. Vai ser uma das primeiras coisas que vão estar na nossa pauta para apresentar. Esse mapa, ele traz todo um consenso de quem são essas mulheres que são atendidas pelo CIAM. Falando de CIAM, a gente vai focar no CIAM, mas a gente também tem muita essa esfera dentro do espaço Mulher Cidadã, que são os cursos. Mas quem são essas mulheres, onde elas estão, quais são as idades delas, se elas foram casadas, não foram casadas, quantos filhos ela tem. Então, dentro desse mapa da mulher, traz todo esse recorte. A gente já tem aí, quando a gente faz o nosso resultado de fim de ano, a gente coloca nas redes sociais quanto já aumentou. Esse ano a gente aumentou em 51% a demanda de atendimento do CIAM. Isso é algo, tipo, que é mais da metade, cresceu muito para a gente o atendimento, com a mesma equipe, com o mesmo suporte. Então isso gera também um atendimento muito maior para a gente, mas a gente entende dentro da secretaria onde estão essas mulheres, e sim, a grande maioria delas são mulheres negras e mães solos. Impressionante. Impressionante. E fala mais um pouquinho onde que fica a sede. Acho que fica melhor você falar algum telefone também. Telefone eu nunca lembro de cabeça. Depois eu pego uma cola aqui. Sim, mas... Então, a secretaria, fala um pouquinho sobre a secretaria. Isso, pode falar. Isso, a secretaria por favor, hoje, seria isso que eu ia falar. Eu falo que ela é dividida em 3 pilares, né? A secretaria em si, que é a sede, que fica aqui na Luiz Belergade 139, em frente à Policlínica. Ali que a gente pega todos esses números, todos esses índices e começa a pensar em políticas públicas para mulheres, entender quais são os lugares que a gente precisa atacar e o que a gente precisa fazer de planejamento e o que tem de correção também. A gente quer muito que a secretaria trabalhe no planejamento para diminuir essa ponta aqui que é o CIAM. Quando a gente fala do CIAM, o CIAM é o espaço onde a gente faz atendimento para mulheres que já sofreram violências. 90% das mulheres que chegam lá, elas já estão nesse lugar de violência. Aí a gente fala sobre 5 violências, né? Que é a violência física, sexual, moral, patrimonial e psicológica. Dentro do CIAM, a gente atende hoje, e isso de uma certa forma é um ganho pra gente, muito mais mulheres que se identificam com a violência psicológica do que a violência física e sexual. Quando eu falo sobre isso e falo que é um ganho, porque quando essa mulher chega lá dizendo que ela sofreu violência psicológica, ela já identificou essa violência e talvez não chegue nessas duas, e nem numa possível feminicídio e tal. Se ela entende que esse parceiro ou parceira, ou pai ou irmão ou tio, que tá dentro dessa esfera familiar,
tá fazendo uma violência psicológica contra ela, ela já consegue eliminar esse próximo passo, que pode ser a agressão física ou sexual. Então, mesmo sendo a maior instância, a gente já começa a ver um trabalho muito eficaz da secretaria e na identificação dessas violências. E aí, o nosso terceiro pilar, que eu falo, que é o pilar onde eu trato com muito carinho, que eu acho que se a gente conseguir avançar cada vez mais nesse espaço, a gente diminui muito a ponta, que é o espaço Mulher Cidadã, que é o espaço de treinamento, oficina, qualificação, workshop, toda essa parte que a gente pensa e deixa claro para a mulher para pensar na sua independência financeira. Porque hoje, quando a gente pensa numa mulher independente financeiramente, a gente pensa numa mulher que olha para si de uma outra forma, pode sustentar a sua vida, seus filhos sozinha e sair desse ciclo. Esse ciclo de violência que muitas vezes está relacionado sobre uma dependência emocional, mas na sua grande maioria está relacionado à dependência financeira, sim. Como que eu vou criar os meus filhos, como que eu vou botar, pagar o meu aluguel, não sei o que, é como se homem fosse o único capaz de ser provedor dessa assistência financeira dentro de casa. Quando a gente coloca essa mulher para pensar e dialogar junto com a gente o que é uma educação financeira, o que é uma inteligência financeira, ela consegue gerenciar muito bem esses processos. Então, ela consegue identificar, estou no relacionamento abusivo ou consigo, ou não estou no relacionamento, porque a gente não só recebe mulheres que estão em relacionamentos abusivos, a gente recebe mulheres. Então, a gente vai despertar uma mulher que talvez esteja nesse ciclo de violência e não entendeu. A gente vai despertar mulheres que estão no ciclo de violência e precisam sair. E mulheres que já estão tão despertadas que não vão dar chance para que isso aconteça. Então, o Espaço Mulher Cidadã, eu digo que é a menina dos meus olhos. Porque eu acho que quanto mais eficaz esse espaço for, mais perto a gente chega de não vou falar em erradicar, porque isso está espalhado no mundo inteiro, mas se aproximar aí de uma conscientização, e não só das mulheres, e dos homens também. Estamos fazendo muitas palestras esse mês, e eu lembro que eu cheguei numa palestra de jovens, que a Isa também estava, e falei com eles assim, é muito importante que vocês, homens, principalmente, que fazem parte do futuro, né, do Brasil que a gente tem, que vocês entendam o que é violência. Aí tinha um aluno que eu falei assim, você já reparou se alguma amiguinha sua da escola chegou aqui com roupa diferente, mais tapada, não sei o quê? E essa menina tiver sido agredida dentro de casa, se ela tiver roxa, tal, e estão tão dispersos que não conseguem olhar, identificar as coisas que estão do lado. Então, trabalhando nesse planejamento, nesse espaço da secretaria, a gente consegue diminuir a nossa ponta, que é lá no CIAN, e a gente consegue receber mulheres no CIAN já entendendo, olha, eu sei que eu não estou sozinha mais. Eu sei que agora em Macaé tem uma secretaria. Eu acho que estou passando por isso, por isso, por isso. E aí eu vou dar o telefone do Fala Mulher, que é muito importante. Sim. O Fala Mulher é o nosso canal de denúncia, né? Então você pode mandar mensagem se identificando, pode não querer se identificar, não se identifica, pode ligar, cobrar. Aí eu vou falar bem pausadamente. Aí se puder botar aí na barrinha de baixo, por favor, coloca. O telefone do Fala Mulher é o DDD 22 99286-2944. E a nossa secretaria, ela tá aberta, todos os nossos espaços estão abertos de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. E após 17 horas tem o telefone da Patrulha Maria da Penha. Deixa eu ver se tem aqui também o nome da patrulha. Não tem não, mas eu passo daqui a pouquinho pra vocês aqui, da Patrulha Maria da Penha também. Tá, mas aí pode colocar também embaixo, né? Coloca aí pra poder tá certinho. Seguindo, não no mesmo tema, mas percebendo a afinidade de vocês duas, eu separei um tema para Isa, que é cultura. Opa! Que por acaso, Sheila, que por acaso tem alguma coisa a ver com você também, por acaso. Que recentemente em Macaé a gente teve a aplicação da lei Paulo Gustavo. Houve o edital, houve o chamamento. Você acompanhou, Isa, qual foi a sua opinião sobre como esse processo foi tratado, de repente um pouco mais corrido, mas acabou dando tempo, ele saiu. Queria sua avaliação sobre esse projeto e também saber como a Sheila avalia a cultura, já que também é do ramo, trabalhou na cultura de Macaé, mas avalia o momento cultural de Macaé nesse momento. Então, Bruna, a gente acompanhou, né? Eu também represento a Câmara lá no Conselho de Cultura, que é uma oportunidade muito bacana de construção de política pública, porque tem ali Conselho de Políticas Culturais, na verdade, tem a sociedade civil, tem o poder público, tem o legislativo, e foi tudo muito corrido na Lei Paulo Gustavo. De fato, a gente entende o empenho dos servidores da cultura, do secretário da cultura, mas foi muito corrido.
E aí teve a questão da parceria com o IFE, que na prática a gente recebeu lá um dossiê de alguns conselheiros do conselho relatando algumas falhas no processo, no edital. A gente até fez um requerimento pedindo informações à secretaria sobre sobre o edital, sobre o resultado, porque muitas pessoas se sentiram, enfim, injustiçadas, se sentiram não contempladas, não por não ter sido contempladas, mas por falhas no processo. Então, a gente observou que a sociedade civil, né, algumas pessoas se organizaram para relatar alguns erros no processo. Mas é aquilo, eu acho que como é uma coisa muito de cima para baixo, né, governo federal, manda de recurso, e aí tem que fazer as legislações para adequar, as questões orçamentárias para adequar, é um processo muito corrido. E a gente sabe que o desafio que não só a Secretaria de Cultura, mas toda a administração pública de Macaé vive na questão do servidor, de pessoal, né? Na verdade, de pessoal. Então, Macaé tem muito pessoal, mas não tem, na verdade, né? Em todas as áreas estratégicas. E na hora ali, de às vezes, conseguir tocar um processo administrativo, conseguir dar conta dos prazos. A máquina é muito engessada e demora. Então, eu lembro da correria que foi para fazer essa parceria com o IFE, para o IFE ser quem iria avaliar os projetos. Então, porque se não tivesse isso, acho que seria extremamente desafiador talvez com o corpo técnico só da secretaria conseguir dar conta. Então, a gente recebeu esse relatório de apontamentos das falhas do processo, fizemos um requerimento, está protocolado lá no SAPL, e a gente espera aí que a secretaria possa corrigir essas falhas para os próximos editais que vão ocorrer do Sistema Nacional de Cultura, né, que está em discussão em Brasília, e também que a gente possa ter editais municipais, porque Macaé tem orçamento e tem condições da gente também ter a nossa lei municipal de incentivo à cultura, né? Sheila, como é que tá a cultura em Macaé? Eu sou muito suspeita de falar da cultura. Por isso que eu te perguntei. Que eu gosto muito de dizer, principalmente agora que eu criei um roteiro da minha palestra, né? Agora eu tenho um roteiro, de que eu estou aqui hoje por conta da cultura. Ponto. Isso é um fato para mim. Porque a minha formação é cultural, eu comecei a fazer teatro na década de 90, entendi que era isso que eu amava, e durante o processo eu entendi que não era muito atuar, que era a minha linha, eu falei, sou boa nisso, mas nem tanto. Aí fui pro teatro musical, que eu gosto de cantar, gosto de dançar, não sei o que, mas entendi que o burburinho, a parte de administrar as pessoas, de produzir, de ir pra rua, de captar recursos, esse é o lugar que eu gostava. Que aí veio a minha segunda formação, né? Que foi a formação em produção cultural. E em 2017, quando eu já tinha saído da área offshore e tal, todas essas coisas, eu fui chamada para ir trabalhar na cultura. E aí, ir para um lugar, coordenando uma escola que eu estudei, depois virar diretora dessa escola e estar dentro ali de alguns processos que eu tive prazer de participar, foi muito importante para mim. Então, eu participei da implementação da Lei Aldir Blanc 1 e 2. Eu estava dentro da secretaria durante esse processo. A gente trabalhou com a Lei Aldir Blanc dentro da pandemia, trancada numa sala e tal, fazendo com que isso tudo acontecesse dentro de um momento de escassez total. Então, para mim, hoje, no momento que a gente está com todo mundo na rua, podendo, não se justifica muito não conseguir fazer a implementação de uma lei com perfeição, entendeu? Então, eu acho que a gente perdeu muita gente dentro das secretarias, que eram técnicas dentro desses lugares, porque a gente tem essa coisa, eu tenho propriedade de falar sobre isso, de achar que a cultura não como você fala, essencial. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, foi o quê? 2020, 2021, 2022, pandemia? Se olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver o quanto a cultura salvou a vida da gente, literalmente. Com música, com filmes, com podcast, com leituras e tal. E dando mais acesso até essas pessoas para entender o que é a cultura de fato e salvou nossa vida. Então, eu acho que tem que ter um olhar com mais carinho para essa demanda. Eu não vou dizer que a cultura de Macaé não tá boa, porque a gente tem uma escola aí formando gente abessa, que tá fazendo história dentro e fora de Macaé. Eu só acho que tem que ter um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado,
até para quem se forma depois. O que se faz na Macaé depois dessa formação? O que as pessoas vão fazer? Elas estão nas suas áreas? A gente está dando oportunidade para elas e tal? Cheguei aqui falando, os estúdios de música estão fechando, não sei. O que está acontecendo se a gente tem uma cidade que forma aí por ano o quê? 100, 110, 115 ou até mais pessoas, porque a gente vai botar aí escola de dança, escola de música, escola de teatro livre. Então, tem muita gente nessa formação que sabe, já entendeu que é isso que gosta, que é isso que quer fazer. Então, eu acho que a gente precisa pensar com carinho nessa área também. Eu falei no início e vou repetir agora, eu sou um ponto fora da curva, porque outras pessoas olham pra mim de uma outra forma e falam, olha, essa menina é capaz de fazer isso daqui, que tem aquela coisa do estereótipo. Olha pra mim, ela é doidinha, ela gesticula muito, não sei o quê, não. Mas é isso. Essa é a minha criação. Foi assim que eu entendi, assim que eu me comunico com as pessoas. É assim que as pessoas me veem. Então, a gente tem que olhar pro artista de uma forma diferente. A gente já entendeu que não é um leão por dia, tipo assim, que a gente não precisa matar um leão por dia. Um artista, até por causa das leis, né, que estão vindo aí, do Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, entende que tem que saber de produção, tem que saber escrever, tem que saber fazer uma planilha orçamentária, legislação. Então, já passou da hora de entender que o artista, talvez ele seja aí, dentro de uma esfera, uma mão de obra completa. Porque ele lê muito bem, ele fala muito bem, ele articula muito bem, ele consegue estar dentro de qualquer ambiente, entendeu? E ele entende o que está acontecendo nas coisas. E o então, artista também se preparar para ser isso. Né? Exatamente. Então, entender que o artista agora pode estar num outro lugar. A gente não está mais só nos sebos, parado lendo os nossos livros. Não, a gente já está na internet, já entendeu sobre... teatros online e tal. Essa pandemia fez a gente abrir também o nosso leque para outras coisas. Então, não vou dizer que a cultura de Macaé não tá boa, eu só acho que a gente precisa, de uma certa forma, pensar no futuro desses formandos daqui. Acho que é só isso. Isa, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Sobre o projeto de lei que está tramitando na Câmara da poluição sonora. Quer saber o que você espera sobre isso? Como que tá o andamento? Menina, eu fiz o post da audiência pública dando uma polêmica danada, não sei por quê. Por quê? Então, essa demanda da lei do silêncio, ela chegou no nosso gabinete muito pela galera dos barzinhos de música ao vivo. E aí, que eu até frequento e tudo mais. E já estava rolando na Câmara um grupo de trabalho em parceria com a Procuradoria do Município e alguns vereadores que tinham muita demanda dos templos de qualquer culto. Porque a lei que a gente tem hoje no município que regula essa questão é uma lei, salvo engano, de 2008 a 2009, que é muito rígida e é muito desatualizada. E é rígida com quem quer fazer o certo e às vezes tapa os olhos para quem quer fazer o errado. Então, esse projeto de lei que o Executivo mandou para o Legislativo, ele já vem com essa adaptação. Então, lá, por exemplo, na lei de 2008, 2009, para você ter música ao vivo, independente do horário, você tem que ter isolamento acústico. Independente do horário, tem que ter isolamento acústico. Como que um barzinho que funciona ali até as 10 vai ter a condição de fazer um isolamento acústico? Se ele faz a música dele, às vezes, numa varanda. Sim, isso impede. E qual é a prática na cidade? Vai ter a música ao vivo. E a pessoa não vai conseguir cumprir uma lei que é difícil dela cumprir. Então, a legislação tem que seguir o fato social, né? Então, a gente já tinha colocado como sugestão a permissão naqueles estabelecimentos que não tiver a condição de fazer um projeto arquitetônico de isolamento, ele possa funcionar até as 10, que é o plausível, né? Até as 10 horas, produzir algum tipo dentro da limitação dos decibéis da legislação também, que é tudo seguindo a resolução do CONAMA, seguindo a BNT, não é uma coisa assim livre. E aí, tem a questão dos tempos também de qualquer culto, que até isso estava sendo multado. E tem a questão das caixinhas de som na praia, que é outra polêmica também. Esse projeto que veio proíbe as caixinhas de som na praia, que é uma polêmica que estava rolando de todo mundo, né? Todo mundo com a sua super... Que não é a caixinha, né? O problema não é a caixinha, o problema é umas caixonas assim. Então, aí... Só que como é um tema que tem muitos olhares e muitas questões... Eu junto com o vereador Luciano Diniz e outros vereadores da pauta, puxou uma audiência pública, vai ocorrer na próxima segunda-feira, apesar do projeto estar em regime de urgência, porque é urgente, tem muita gente recebendo multa da Secretaria de Ambiente aí por estar fazendo música ao vivo às 8 da noite, por exemplo. E ocorre, tá, gente?
e baixo, no volume baixo, porque a lei, o fiscal, o servidor público, ele cumpre a lei. Se a lei está dizendo que não pode ter, ele vai seguir a lei. E principalmente na questão da denúncia. Sabe aquele vizinho que não gosta? Aí ele vai lá e denuncia, o fiscal tem que multar. Se a lei está proibindo, o fiscal tem que multar. Então, a ideia dessa lei é dar uma atualizada nisso e conseguir tanto garantir a música ao vivo, o templo de qualquer culto, mas também o bem-estar público da questão do ruído e tal. E atualizar, porque a cidade que se propõe a ser uma cidade turística, como é um ponto que o prefeito tem colocado como central no desenvolvimento econômico da cidade, que se propõe a ser uma cidade acolhedora, tem que ter aí uma regulação dos ruídos, tanto para a gente proteger aí a questão das pessoas que são autistas, por exemplo, dos idosos, dos pets, tudo, tem toda essa questão, e também garantir que quem queira fazer o seu espaço cultural, o seu espaço de eventos e tal, da forma correta, ele possa fazer isso da forma correta, seguindo uma legislação. Então, a audiência pública vai ser na segunda, às 18 horas, que a população vai poder dar a sua opinião, né? Os vereadores vão ouvir a opinião, ver quais são as considerações que são legítimas, que têm bom senso, óbvio, e no que couber fazer emendas ao projeto de lei. Então, o projeto de lei está tramitando, né? Não está pronto, né? Está tramitando na Câmara de Vereadores. Então, mas é nessa segunda, na próxima segunda. Na próxima segunda, a audiência pública. Beleza. Sheila, você teve há pouco tempo no Rio de Janeiro falando com a secretária do Estado, da Mulher. É uma característica da Secretaria de Defesa dos Direitos das Mulheres, essa rede que você citou um pouquinho antes. O que a gente pode esperar dessa parceria ou de outras parcerias trazendo para Macaé? A Secretaria, só para coisa, a Secretaria, você falou de Defesa das Mulheres, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Sim. Mas tá tudo lindo, no final é isso mesmo. Então, o Rio, ele tem, a Secretaria do Estado tem o mesmo tempo da Secretaria da Mulher. Né? Não, tem o mesmo tempo não, é pouco menor, ela tem 1 ano e 2 meses, nós vamos fazer 2 anos. Então, a secretaria de lá é uma secretaria que o Ministério entendeu que precisava de uma secretaria do Estado, porque já existia do município, que é a Joyce Trindade, e tem a do Estado, que é a Eloy Guiar. E ela tem, assim que eu entrei, nós fomos no Rio, fizemos um tour lá pelos CEANs, pelas DEANs, pelas secretarias, para entender como o Estado estava trabalhando. E a Eloy, ela vem para otimizar muita coisa. Ela vem para entender o que o Ministério das Mulheres vai direcionar para o Estado, o que o Estado vai direcionar para os municípios, e tem construído essa rede com a gente e de muita escuta, que é o mais importante para a gente. É entender quais são os municípios que têm secretaria, quais são os municípios que têm CIAN, por que a secretaria por que o município tal não tem CIAN, por que Macaé ainda não tem uma DEAN. Então, ela tem feito esse mapeamento muito direto, porque são 3 meninas que trabalham direto com ela, a Aline, Carol e acho que Jéssica, e elas estão em contato direto com a gente o tempo inteiro, pegando os nossos números, ouvindo a gente, fazendo reuniões de 2 em 2 meses para ver como estão os resultados. Então, o que eu espero da Secretaria do Estado é que ela comece a pensar nos municípios mesmo, que é o que ela está fazendo. O Estado já tem recebido verba do Ministério, já tem direcionado e tem apontado muito que todos os municípios que têm secretaria tenham seu fundo, que esteja reconhecido, que esteja alinhado, que vai vir verba, vai vir direcionamentos, e a gente precisa estar com tudo em dia, né? O fundo tem que estar em dia, os nossos números precisam estar em dia para entender, Macaé pode receber hoje uma casa da mulher brasileira, Macaé pode receber hoje uma DEAN. Então, quanto mais a gente estiver alinhado nos nossos números, nossos índices, muito mais perto a gente vai estar da Secretaria do Estado. E o que foi muito legal é que quando eu cheguei lá, foi sábado, sexta-feira, não me lembro, no dia 1º, Macaé foi ao palco, né, eu representando Macaé, para que Macaé fosse representante de todos os municípios, dizendo do bom trabalho, né? Eles falam de boas práticas, né? Que a gente tem feito nesse pouco tempo que tem a secretaria. A secretaria é pioneira no Estado? Eu acho que é a primeira secretaria. Não, já tinha outras secretarias de mulheres. Mas a gente avançou muito. No interior, a questão do auxílio mulheres livres, né, seguras, é pioneira. E essa questão que falou de parceria, tem a questão da FATEC, né? Do curso da FATEC. A gente teve um encontro um pouquinho antes desse, que foi uma assinatura de um termo
né, junto com a FAETEC tentou no ano passado fazer uma parceria com os municípios, oferecendo curso na FAETEC, todos os municípios que tinham, e no ano passado não teve muita adesão. Aí esse ano foi feita uma reunião com todo mundo, explicando qual que são as vantagens, né, de poder estar trabalhando com espaço técnico, tal. E aí, nessa conversa também foi uma conversa agora de entender o que cada município precisava de fato. Porque da última vez que veio, alguns cursos não tinham demanda na cidade e tal, né? Agora eles olharam, são cursos específicos fizeram um para mulheres, mapeamento, né? e um curso específico para mulher. Então, cada cidade, cada município tem uma cota de 20 a 40 vagas, que é direcionada, toda a arte, todo o gerenciamento é feito pela Secretaria do Estado e a FAETEC. A gente só recebe essas mulheres e direciona para lá. Então, já tem dado muito resultado. Tem o aplicativo deles também, que a gente vai começar a implementar aqui ainda esse mês. Tem as conversas diárias com elas, que é muito importante entender que, independe se ela está como secretária do Estado e a gente aqui no município, as dificuldades são todas iguais, de papeladas, de liberações, tudo isso. Mas eu me sinto muito feliz dessa aproximação e da confiança também, porque é isso, né? É confiar no trabalho da gente também. Cursos técnicos. Cursos técnicos. Maravilha. Eu tava dando uma stalkeada nas redes sociais de vocês e eu vi aqui no da Isa, ela tem uma publicação, um destaque, né, no Instagram, contando um pouco da Isa, como a Isa veio. E eu me identifiquei um pouco aqui, assim, como tá um pouco até o meu relato aqui, que eu vi que você falou que a sua mãe que te ensinou como funciona a desigualdade social e racial. Isso fica até para as duas, tá? Eu, como uma mulher preta, também vim de comunidade, também todo mundo sabe onde eu moro. Eu aprendi isso, não foi em casa, sabe? A minha mãe sempre foi, vamos dizer, desligada um pouco nesse assunto, não tocava muito. Eu aprendi muito na rua, aprendi com amigos, sabe? Quando eu fui entender como que funcionavam as coisas, que não era, sabe, daquele jeito, eu já estava velha, né? Vamos supor, já tinha uma certa idade. E eu queria saber da Sheila, porque a Isa eu já sei que como ela botou aqui, que veio da mãe dela, né, que ensinou como foi isso. E eu queria saber também da Sheila como que foi, como que você identificou isso, se veio de família, se veio da sua mãe, ou se você também meio que aprendeu ali assim, aprendeu, né, entre aspas, botar assim, mas veio meio que sozinha como eu, e se isso tornou você essas mulheres fortes que vocês são hoje, que vocês tomaram isso, assim como sabe, como você falou no destaque, que sua mãe disse que você tinha que ser 2 vezes melhor. E eu falo isso até pro meu sobrinho. Meu sobrinho, ele é bem, bem pretinho mesmo, bem preto. E eu falo pra ele, você tem que ser 2 vezes melhor. O que minha mãe não falou pra mim, eu falo pros meus sobrinhos. Porque depois, quando eu aprendi, eu vi como que é a realidade, que não é fácil. Então, eu queria saber como que, se isso tornou você essas mulheres fortes hoje. Eu queria só falar disso rapidinho, da minha mãe. Pode Porque falar. minha mãe é muito consciente racial, mas ela foi por um caminho muito diferente. Minha mãe é muito linda, né? Minha mãe é muito bonita mesmo. E minha mãe é cabofriense, e ela era passista de escola de samba na década de 80. De uma escola de samba lá. E ela era muito bonita mesmo, tipo, fazia trabalho de modelo, assim, tipo, era chamada pra tirar fotos, essas coisas e tal. Trabalhava numa loja de roupa, antes de conhecer meu pai. E ela foi chamada para participar de um concurso de beleza que era promovido por algumas pessoas do movimento negro da época, que já eram pessoas mais politizadas. Minha mãe não era tão politizada. Minha mãe estudou até a 8ª série. E aí, se eu publicar aí, pode publicar, mas ela não gosta que eu falo isso. Mas, enfim, e só que ela era muito bonita. E aí ela ganhou esse prêmio, que era o Mulata de Ouro, que era a negra mais bonita de Cabo Frio, né? E aí ela conheceu o pessoal do movimento negro organizado lá da cidade e começou a participar do movimento negro, tipo, sempre. Ela ia nas reuniões, ia nos movimentos e sempre participou ali das coisas. Depois ela conheceu meu pai, teve meu irmão, se distanciou um pouco, assim. Aí depois eu nasci, mas o debate racial sempre esteve presente na minha família. E vendo minha família sendo muito humilde, né? E minha mãe é retinta também, ela tem a pele muito escura.
E a minha família que mora uma parte no Rio, eles são da Cidade de Deus. Então, eles são também muito racializados, porque ela tem muito projeto social, tem muita ONG, então eles têm muito acesso àquele pré-vestibular social, aquelas coisas, aqueles debates. Então, minha família, mesmo sendo uma família muito simples, eles tinham muita noção de como a sociedade funcionava, eles entendiam que talvez na geração deles eles não iam conseguir romper algumas situações, mas que a próxima geração ia romper. E a gente está rompendo, assim, de verdade. Eu, meus primos, enfim, meus irmãos, é uma outra mentalidade. Claro que não é sobre diploma, não é isso, mas é uma outra mentalidade sobre acesso, sobre construir uma vida e uma trajetória fora da expectativa do que a sociedade tem para nós, né? Porque o que se espera de uma menina negra numa comunidade, o que se espera de um menino negro numa comunidade, e o que a gente pode ser além disso, né? Então, a minha família é uma família muito honesta, muito trabalhadora, e eles têm sonhos que, às vezes, eles não conseguiram viver no tempo deles, mas eles colocavam esses sonhos sobre a gente. Então, a minha mãe, eu falo, mãe, você é muito melhor que eu, na verdade, você que tinha que ser vereadora. Mas eu entendo que, no seu tempo, as oportunidades eram mais limitadas, né? Quando ela era da minha idade, a Benedita era a primeira deputada negra, era a primeira senadora negra do Brasil. Então, eu tô vivendo hoje o sonho da minha mãe, né? Então, acho que essa é a diferença. Eu tive essa formação de questões raciais na minha casa e era tipo assim... Mas era uma meio duro também, esse negócio de ser 2 vezes melhor. Passa creme na perna, porque se você não for com a perna russa, vão te humilhar. Era aquela coisa, você tem que estar muito bem arrumada, que senão não vão deixar você entrar. Exatamente. Era uma proteção, mas ao mesmo tempo... Tipo, você é criança, sabe? Por que você tem que estar tão preocupada com essas coisas? E com meu irmão leva documento e tipo... Não coloca a mão no bolso. Não coloca a mão no bolso. E eu lembro que eu sofria muito na escola por um tempo. A questão do racismo. E ela falava, você tem que enfrentar. Você não pode baixar a cabeça e tal. Isso não era questões para todas as crianças. Por que eu tava ali tendo que já... Sim. Sabe? Ficar lutando, né? Tendo que lutar. Desde cedo ouvindo isso. Lá em casa, eu acho que foi muito intuitivo, né? Meu pai era um homem branco e minha mãe é uma negra retinta. E tem a questão que eles são mineiros, moravam praticamente na mesma cidade, né? Minas, que era Tombos, Carangola. Mas eles se conheceram aqui, em Macaé. Porque a minha família, os 2 lados, vieram para Macaé para trabalhar nas fazendas, que era Engenho da Praia, Barreto... Lagomar, nessa época lá da década de 80, 70, final de 70, era muito isso que eles vinham fazer aqui. Eles já se preparavam na cidade deles para vir trabalhar como doméstica, como babá, como fazendeiros aqui na cidade. Então minha mãe faz parte dessa leve, meu pai também. O papai saiu muito cedo de casa, porque ele apanhava muito, ele saiu de casa aos 13 anos de idade. E eu acho que a questão, eu tenho um, como você fala, um pedaço meio que a gente não conseguiu, sei lá, deixar muito visível dentro da nossa família, era que parecia que papai não gostava de mulheres negras, mas não queria ter filhos com mulheres negras, por conta da família, como que a família via, não sei o que, não. Quando mamãe engravida, a mãe, além de engravidar de um menino retinto, ela engravida de uma criança que nasce com limitações, com deficiência, que é o Rodrigo, né? E aí depois tem a mim, tem o Rovilce, o Diego, e essa família ela vai se formando. Eu acho que o papai tinha um direcionamento com a gente que era muito disso que Isa falou agora no final, de não fica, cuidado com esse cotovelo russo, cuidado com essa perna russa. Eu me lembro de passar óleo de cozinha nas pernas. Eu me lembro de passar óleo na cozinha nas pernas e chorar pra papai não me deixar passar, porque se batesse um vento colava a poeira. Eu consigo, ela falando agora assim, essa perna russa me veio exatamente essa coisa de eu me sentir constrangida, porque eu passava óleo de cozinha, o vento batia e grudava. Mas não tinha uma escolha, você tinha que sair de casa com a canela brilhando. A gente tem que explicar se as pessoas entendem por que isso, não sei, todo mundo entende. Entende? Será? Por a nossa pele ser mais... Eu acho a nossa pele ser mais escura. Se você não hidratar, você passa a mão assim e ela fica mais marcado, fica um risquinho. Assim. Não vai acontecer na minha pele porque eu sou muito hidratada. Agora ela ganhou vários hidratantes de aniversário.
E aí, eu acho que tinha uma proteção de papai, de não querer que a gente passasse por isso, mas de uma forma muito mais rude, de não sei o que lá, não. Eu sempre fui muito brigona na escola. Então, se você voltar aqui, tiver apanhando, você vai apanhar de novo, não sei o quê, Tinha muita coisa ali mais na opressão, então tal. Mamãe era sempre mais na dela, né? Nunca vi mamãe brigando com a gente, ou levantando a voz, ou você precisa isso, daquilo. Era mais a questão da casa e da educação mesmo, a gente não podia faltar à escola, tal. Mas a minha formação política e social foi tudo dentro de ONGs. Teatro foi também. teatro. Sim, Primeiro que no teatro era isso que a gente estudava ali dentro, né? A entender que o artista tá ali para fazer revolução, para usar a arte, para mexer em feridas que ninguém fere, que seu personagem... Eu lembro do primeiro personagem que eu peguei, que era uma mãe de não sei quantos filhos, e o filho morria, e era uma dor que eu nunca tinha sentido, até hoje eu nunca tive filho. Então o teatro te leva para esse lugar de se colocar no lugar do outro. Então, eu já estava nesse lugar de pesquisa, de entendimento, de ir para um lugar onde tinham muitas pessoas negras estudando teatro, tal, porque é uma escola central, sempre foi aqui no Teatro Municipal. Então, as pessoas do bairro vinham a pé, Aroeira, não sei o que, Barra, então tinha isso. E depois eu entro numa ONG, que é o CNH2, que naquela época o CNH2 era significado de Centro de Estudos de Movimento Hip Hop. Então, quando a gente fala de hip hop, a gente já fala de uma história, né, de movimento negro, não sei de quê. Então, tudo isso foi a cultura que me trouxe. Quando eu falo que eu só estou aqui por causa da arte, é isso, porque eu não consigo entender como as pessoas olham para artistas e dizem assim, é artista. Gente, eu estudei pra caramba, eu continuo estudando até hoje, eu li a beça, cheguei lá achando que eu ia só pro teatro, com brilho aqui com a luz, sem eu enxergar o público, achei, mas eu ledo engano. Cheguei lá, tive que entender sobre como é o recorte do teatro brasileiro e não sei o quê, Então, a arte me levou para esse lugar. O CIEM foi um lugar de profundo conhecimento. A gente estudava sobre política lá, dentro do CIEM. A Dilma, que até hoje é uma das diretoras de lá, nunca deixou nenhum político entrar lá para falar pra gente, mas ela sempre estava instruindo a gente a votar dessa forma. Como que você precisa pensar? Qual é o papel do político? Qual é o papel do prefeito? Qual é o papel do vereador? Então, toda essa construção política e social veio da arte. Então, eu acho que eu fui muito privilegiada nesse lugar, porque primeiro eu trabalhei muito em comércio e tal, que mamãe tinha comércio, daí eu fui para o Fichó, já era a pessoa que falava, peraí, vem cá. Já tia fazer um chá revelação pra você aqui. Meu amor, você é preto sim. Você fazia aí. Eu muito. Depois eu diminuí o chá de revelação. Sheila, porque tem uma coisa na sua fala que é comum, tanto na sua quanto na minha, quanto a minha, sei lá, minha politização, minha racialização, que é a questão da cultura, né? Minha mãe entrou pela questão desse concurso cultural, vinculado ao samba, você falou do teatro, e talvez, assim, o desafio hoje é as pessoas tentarem continuar formando opinião e pessoas nesses espaços culturais, e não levar, né? Porque acho que às vezes, principalmente o nosso campo progressista, fica um pouco no academicismo, distante do povo, e o povo tá na cultura, tá no teatro, tá no samba, tá aí vivendo, e é uma forma de mobilizar pessoas, né? Do academicismo agora, as minhas amigas mais próximas, elas são academicistas. Elas são. Então, elas vão falar de artigo, disso aqui, nananana. E a gente sabe por que isso. Porque a gente precisa ser 2, 3, 4 vezes melhor. A gente tem que estar jogando na cara de todo mundo quantas faculdades você tem, quanto mestrado você tem, quanto não sei o que você tem. E aí, eu lembro de uma vez que eu falei pra elas assim, falei, gente, vocês precisam entender que muitos de nós ainda não chegaram nesse lugar, mas tem total competência para falar sobre. Porque a gente já sabe que a gente precisa ser melhor, não sei o que, não. Eu falei, só que vocês precisam ter cuidado que a fala de vocês começa a afastar as pessoas. Eu me lembro do choque que foi quando eu falei para minhas amigas. E ela falou assim, eu vou começar a me policiar mais. Porque a gente quer provar tanto quanto que a gente evoluiu como educação, como não sei o que, que esquece que os nossos 80% ainda não conseguiu chegar nesse lugar. Sim. Mas nesses lugares aí, que é o samba, que é o teatro, que são movimentos de rua, que é o street, que é o grafite. Hip hop, você falou também. Gente, vai ler os muros dessa cidade. Quer saber da cultura dessa cidade? Eu fico até arrepiada. Vai ler os muros dessa cidade, os recados que esses muros dessa cidade dão. Ninguém tá atento a isso, porque todo mundo tá com a cara no celular, ninguém tá vendo. Os recados estão aí, todos os sinais estão aí. Então, eu acho que a gente precisa entender também que política... Precisa entender, não.
política é feita nesse espaço, Sim. que constrói. Quais são os maiores líderes que a gente está vindo da onde? Das comunidades. Sim. Sendo dentro de comunidade, a liderança está feita. Eu lembro que quando eu passei na Shell em 2013, eu li um livro chamado Liderança. Que pra mim ninguém aprende a ser líder. Ele já nasce ali e vai aperfeiçoando algumas coisas. E aí eu comecei a falar assim, gente, vocês nunca entraram dentro de uma comunidade, de uma favela, né? Porque ali dentro, eu me lembro de... minha mãe trabalhava em casa de família, a galera tinha aquele negócio do gugu, de você pisar em cima e ficar pulando assim. Uma bolinha. Gente, eu fazia de lata de leite ninho. Eu furava a lata de leite ninho, colocava uma cordinha ali, amarrava, botava o meu pezinho maravilhosa e andava. Quem ia dizer pra mim que eu não tava... Entende? A criatividade da comunidade, ela rompe. Hoje vocês falam assim, a galera fala, o food truck, não sei o que lá. Já tem, Dona Maria, minha vizinha, já tinha colocado 2 filhos na faculdade vendendo salgadinho na rua. Entende? Então a gente já tá à frente, e eu falo a gente porque eu ainda continuo nesse lugar, minha família ainda tá toda lá, a única que atravessou a ponte da minha família fui eu. Mas ninguém atravessou a ponte ainda. Todo mundo está do lado de lá da ponte. Entender que as comunidades já têm feito um papel revolucionário há muito tempo. A gente só não é visto. E quando a nossa ideia vem, ela é roubada por alguém que tem mais possibilidade de colocar ela para frente. Sim, então é um lugar que a gente precisa olhar com muita atenção a isso. Porque a gama de criatividade, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma festa. Quem não sabe, eu sou do ramo de eventos também. Fui fazer uma festa e a moça me pediu um andaime para atravessar uma linha de um lado pro outro de negócio. Eu olhei, assim, eu adoro contar essa história. Eu fui lá, foi no Pândaros, um espaço que tem aqui. Eu fui lá fora, catei uma pedrinha, peguei um nalho, amarrei na pedrinha, fiquei olhando o negócio assim, tentei a primeira, a segunda, a terceira vez... Atravessou do outro lado, as meninas ficaram olhando pra minha cara. Eu falei, gente, vocês nunca fizeram uma marimba na vida de vocês? Não é possível isso. Então, é isso, é criatividade, é ver o conflito e falar quais são as soluções agora. O que eu tenho para trabalhar nesse momento, é isso. Sim. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Sheila, você trouxe um pouquinho de arte, né? Nesse ano arte, eu lembro de uma citação que eu não vou lembrar o autor agora, que diz que o artista não tem que dar ao povo o que o povo quer, tem que dar o que o povo precisa. O povo precisa. E é isso que vocês trazem pra gente, Sim. que a gente precisa. É isso que transforma a sociedade. Exatamente. É isso que faz a gente romper as barreiras, sim, romper as bolhas e transformar a sociedade que a gente vive. Falando em arte, Isa tem projetos de lei, sim, que transformam o hip hop em patrimônio imaterial e a Sociedade Nova Aurora, não, a Orquestra de Sopros, a Nova Aurora. A Orquestra de Sopros. Então, como as coisas estão ligadas, né? Sim, sim. A gente tem trabalhado nessa questão de tentar formalizar o que a nossa cidade carrega como identidade. Como Sheila falou, quando a gente olha para os muros de Macaé, né, e a cultura hip hop tem o grafite, tem o rap e tudo mais, a cidade fala, né, o movimento cultural da cidade fala. E essas formas de fazer cultura, esse fazer cultural precisa ser reconhecido. E aqui eu já deixo assim um apelo, né? Que cultura não é só entretenimento. É muito bom a gente ter grandes eventos, a gente ter grandes shows na nossa cidade, mas a gente também precisa fortalecer o que é nosso, né? São esses movimentos de hip hop, a Nova Aurora, a Lira, rodas de samba, vários movimentos culturais que ocorrem na nossa cidade há décadas. No caso da Lira e da Nova Aurora, centenários. Então a gente precisa olhar com atenção formas de reconhecimento, e no meu papel de legisladora é legislação, busquei caminhos para fazer o fomento através de emenda impositiva, é muito limitado ainda isso na nossa cidade. Então, a gente precisa ter caminhos para que essas instituições, que são patrimônios materiais, visíveis, tudo, se tornem cada vez mais vivos, para que os nossos filhos, as próximas gerações, saibam o que isso significa, para que isso não se perca. Então, o meu papel é formalizar isso nas nossas leis, é formalizar isso no orçamento, é formalizar isso em forma de luta, para que não se perca. Então, é isso que eu tenho buscado fazer através das interlocuções e tudo que a gente tem feito. E não é fácil, né? Porque muitas vezes as pessoas realmente colocam a cultura num lugar de supérfluo, mas não é. É fundamental, é essencial, faz parte de quem a gente é, né? E parece clichê, mas transforma e muda vidas. Totalmente. Total. Falando das leis, você tem um e-book, né?
Tem. Fala um pouquinho desse e-book pra gente, quais são as leis que estão lá, que foram sancionadas no seu mandato. Olha, Lê. Sim, dizer que ela vai querer. Bastante. Eu tô mais essa mãozinha aqui. Aí vai ser difícil. Mas então, a gente tinha como compromisso com a população ter essa questão da transparência e da prestação de contas. Isso, pra mim, é fundamental. Só que a gente foi percebendo que a gente precisa, como político, como política, como mandato, buscar formas de se comunicar com as pessoas que interessem às pessoas, né? Porque nem sempre o cidadão comum vai ter o tempo de ir lá na sessão da Câmara, de ir lá no meu gabinete. Então, a gente precisa estar onde as pessoas estão. Então, a gente faz anualmente o Sextou com a Isa, que é um evento de prestação de contas do mandato, um evento festivo. E ali a gente celebra as nossas conquistas daquele ano. Quais foram as principais lutas do mandato, quais foram os principais projetos de lei. E a gente fez aí, no ano passado, o lançamento do e-book de 2 anos da nossa história, que foram aí as leis que nós apresentamos, os principais requerimentos, as principais lutas que a gente encampou, porque como mandato, além do projeto de lei, além da questão de fiscalização, tem também as campanhas que a gente participa na cidade. A gente esteve muito envolvida, por exemplo, na reabertura do restaurante popular, a gente encampou essa luta, essa demanda junto ao poder executivo, tem a construção aí e a criação da Secretaria de Política para Mulheres, que foi também uma demanda que a gente falou muito com o prefeito Elbert, apoiou muito isso. Então, a gente precisa contar essa história para as pessoas que, às vezes, não acompanham a sessão. A maioria não acompanha, a gente sabe. Então, a gente precisa estar falando com as pessoas. E o e-book é ali, você clica, vê no seu celular, rapidinho você vê. Botei em QR Code também para estar no cartãozinho, para as pessoas poderem estar vendo. E não quis imprimir papelado, porque também não tem como. E porque, assim, a gente tenta ser mais prático. E como vai mudando, aí a gente só vai atualizando o e-book, né? Vai atualizando muitas coisas. Nem lembra, Já vamos fazer a versão agora de 2024, com as leis que foram aprovadas e sancionadas em 23, e a gente tem mais de 50 projetos de lei apresentados, mais de 20 leis sancionadas, sim, e eu recebi um relatório que eu fiquei muito emocionada, vou falar aqui. Tem um projeto, uma instituição chamada Rede A Ponte, que ele analisa e acompanha mandatos femininos em todo o Brasil. E, em comparação a outros mandatos, o nosso mandato apresentou já, desde o ano passado, aliás, tendo como limite 23, 80% de cumprimento dos compromissos apresentados em campanha. Então, a gente já atingiu 80% do que a gente se comprometeu em lutar, em apresentar, tudo mais. E 75% dos projetos de lei que nós apresentamos são projetos de lei substanciais, ou seja, que propõem políticas públicas a curto, médio e longo prazo. Não só, tipo, honrarias e nomes de rua, que também é importante, mas que são questões mais simbólicas. São projetos de leis que, de fato, traçam diretrizes, trazem políticas públicas. Então, isso me traz uma alegria muito grande saber que a gente está no caminho certo de deixar nossa marca na política macaense, né? Como um mandato inovador, um mandato feminino, um mandato que realmente mostra que uma mulher na política pode fazer muita coisa, né? Sim, pode fazer e tá fazendo. Sim, tá chegando no nosso final. Já? Não, para de Finalzinho do Câmara Cast. Resenha boa. Sim, Sheila, e senhora. aí, quando é que você vai se candidatar? Eu ia perguntar, ele Essa parte a gente corta Vem agora. pra Câmara. Não, A gente pode fazer um testezinho. Vem pra Câmara. Um teste bem simples. Você tem 2 minutos, como é na sessão da Câmara. não, nem pensar. Mas a minha olho vai dar uma piscadinha aqui, já ó. dá uma tremidinha. Gente, Pra eu gente encerrar eu aqui. sou uma mulher da execução. Eu gosto desse espaço da euforia de resolver, de não sei de quê. Aí eu saí agora da secretaria e a tia acabou de fazer um vídeo meu que eu tava sentada no chão, porque eu tinha acabado de receber uma notícia boa, sentei no chão. Eu falei, ai, eu não acredito, 5h35. Eu sou a pessoa da mão na massa, eu sou peão, eu gosto disso. E Entendeu? quem disse que política não é mão na massa? Não, tô falando do executivo. hoje não Já que a vem gente com não essa coisa, trabalha, né? não, eu sou do executivo. Eu gosto de estar aqui, por exemplo, pra Isa estar nesse espaço e falando assim, aí, ó, acabamos de aprovar esse negócio aqui, manda ver, entendeu? E é importante ter pessoas como eu nesse espaço do executivo pra estar olhando pra esse lugar de uma forma diferente. E eu tenho certeza, quando a gente fala de mulheres na política, a gente fala assim que mulher tem um jeito diferente de fazer política, é isso, a gente tá sempre olhando através do olhar. Então eu acho que
Quanto mais mulheres a gente tiver lá, mais dobradinha a gente pode fazer pro lado de cá. A gente fala assim, eu posso olhar isso daqui, que eu não vou ter só homens para dizer quanto isso é importante. Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala de dignidade menstrual e diz que uma menina fica sem ir na escola durante no mínimo de 3 dias porque não tem absorvente, se eu falo isso diretamente com o homem, de primeira vez ele vai achar isso estranho. Quando eu falo com isso com uma mulher, ela vai entender, porque às vezes ela não consegue executar um dia bem de trabalho, no trabalho dela, que ela é obrigada a estar lá com cólica, com dor, mexendo em todo o seu ciclo. E ela vai entender que a gente fala o quanto isso é importante. Isso não atinge a mim, mas pode atingir alguém ali do seu lado, entende? Então eu acho que é importante que a gente só consegue fazer leis para mulheres com outras mulheres apoiando a gente. Sim, então, entender quais são as suas expertises é importante também. Não estou dizendo que se daqui a 4 anos pode vir uma necessidade de... Mas se fosse a oportunidade. Aí. Mas hoje, como é uma escolha, eu tenho uma escolha hoje. A Isa sabe disso, de dizer não quero ser vereadora. Isso é uma escolha hoje. Então é importante. Imagina só eu, uma mulher preta, poder escolher e dizer hoje, não. Eu já tenho quem me representa lá. E pode ser que ano que vem eu tenho mais de uma mulher que me represente lá. Porque a gente precisa de voz de todas as formas. Sim, entende? Verdade. Então, eu acho que é importante para eu estar nesse espaço aqui, para que outras mulheres entendam que o espaço político é um legislativo e um executivo. E eu gosto desse lugar. Hoje eu tô fazendo essa escolha. Pode ser que daqui a um tempo seja necessário. E quando for necessário, eu vou vir aqui falar com vocês em primeira mão. Quero ver primeira mão. Mas eu posso dar uma notícia boa, que eles Óbvio, ainda não sabem o que foi agora no final do dia. Depende se a gente pode tirar depois se não for. Mas dá uma notícia boa. Eu fui chamada hoje, hoje à tarde, para representar uma das 5 novas conselheiras do estado do Rio de Janeiro para mulheres empreendedoras. Parabéns. Acabaram de fazer um novo conselho que vai ser vinculado ao Sebrae? Não, a Secretaria do Estado. De Foi o governador que pediu esse conselho de mulheres empreendedoras. E a Secretaria do Estado pensou no meu nome. Ligaram hoje, me convidaram, eu fiz, não aguento mais trabalho. Aí eu falei, ok. Mas a posse será dia 21/3, que é o dia que a gente está no nosso fórum. Eu falei assim, infelizmente não vou poder estar na posse. Mas imagina só, em que momento na vida eu teria esse acesso, ou o meu nome seria pensado numa Secretaria de Estado, se eu não estivesse executando nesse espaço, que é do Executivo. Então, cada coisa no seu tempo. É justo. Meu tempo hoje é esse. E eu vou agarrar ele com o residente e fazer o melhor que a gente pode para a nossa população macaense. Sheila, muito obrigado. Muito legal. Parabéns pela escolha. Represente muito bem a gente. E espero você em breve aqui no CâmeraCast, assim que possível. Isa também. Vou fazer pergunta pra ser secretária, não, gente? Pergunta a ela, gente, se ela não quer ser secretária também. Quais são os seus próximos planos? Aí agora conta pra gente. Vim pra reeleição, né? Esse ano, grande desafio. Mas penso também em outros espaços. Eu gosto muito do legislativo. Acho que é muito bom essa dinâmica da representação e passar na urna e poder saber que você representa o número de pessoas que saiu domingo de manhã para ir votar em você ou à tarde. É algo muito significativo, e saber que você representa, né, mulheres, jovens, enfim, pessoas de várias idades que ainda acreditam que a política pode ser pra gente comum, pra gente simples, pra gente que acredita que o mundo pode ser de outra ótica e de outra forma é importante. Mas eu acho que é interessante também ter a experiência do executivo, mas eu acho que de certa forma, a administração pública de Macaé, algumas coisas têm que mudar para a gente ter mais capacidade de execução. Eu sinto que como a gente conhece, eu conheço muito outros municípios, e aí a exemplo do município do Rio, é um município enorme, é uma máquina pública enorme. E eu vejo algumas coisas sendo mais céleres, às vezes municípios vizinhos nossos que são menores, tendo coisas mais sérias do que Macaé, então acho que se fosse para eu assumir alguma pasta, seria para a gente arrebentar. Então, teria que ser num ritmo que eu não sei se o pessoal tá pronto, entendeu? No sentido de... Se não tiver, vai ficar. Não, no sentido de... Claro que tem toda a questão da burocracia pela própria legalidade, mas tem coisas que a gente precisa ser mais dinâmico, pegar ideias inovadoras que estão acontecendo em outras cidades e trazer para Macaé, porque Macaé
tem possibilidade de ser referência, como já tem sido em muitas coisas, mas ser referência em tudo. Em tudo. É verdade, é verdade. Em tudo. É isso. Obrigada pelo convite. Me convide sempre. Precisa voltar, né? Inclusive, Eu porque preciso. o Ficou um monte de tempo- coisa pra Tem falar uma aí. lista Ficou um aqui monte ainda de pra falar coisa com pra vocês. falar. A Sheila vai voltar, ela tá dizendo que não, mas ela vai. Ela não tem vai. escolha. Não tem escolha, vai vir Voltarei, aqui, vai tá. contar muito mais coisas pra gente legais. Quero agradecer vocês novamente por ter aceitado o convite pra aqui com a gente. Então voltem sempre. Tá, o Câmara Cast está de portas abertas pra vocês, pra gente, enfim, bater papo aí bem legal. Bruno, Obrigado, obrigada. Isa. Obrigado, Sheila. Obrigado. Mais um programa, tamo Muito juntos. legal. Semana que vem estamos aqui de novo. Novamente. Vamos fechar chamando para as redes sociais, fazer aquela chamada Isso, bacana. é @Câmara de Macaé, o Instagram e também o YouTube. Então estamos aí toda semana, todo dia, é só seguir a gente. Muito bom. Vamos dar um tchau pra galera que ficou Vamos. assistindo a gente. Vamos lá. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. gente. Fica com Deus.